Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Esta semana, as forças dos Estados Unidos detonaram outra embarcação do tráfico no Mar do Caribe. 3 mortos e mais um capítulo da escalada contra o narcotráfico latino-americano que já soma 18 ataques desde setembro e mais de 60 óbitos. O secretário Pete Hegseth divulgou imagens da explosão e avisou sem meias palavras: se vocês continuarem traficando drogas mortais, vamos matar vocês. E para desespero de Nicolás Maduro, o Senado americano barrou uma resolução que tentava limitar o poder de Donald Trump de agir militarmente contra a Venezuela sem aval do Congresso. A vitória foi apertada, 51-49, mas mostra que, apesar das críticas da oposição, a ala republicana segue garantindo carta branca ao presidente. Trump admite autorizar missões da CIA na região, deixando claro que a fronteira entre o combate ao narcotráfico e uma intervenção militar na Venezuela está cada vez mais turva. Já no Brasil, Lula segue desafiando os Estados Unidos e isolando o país no cenário internacional ao apoiar abertamente seu amigo narcoditador. O Brasil foi o inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta, e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse, e é a posição da nossa política externa, de que a América Latina e sobretudo a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. Até a Daniela Lima, apoiadora mor do regime, surtou com essa declaração. Não é possível, cara. Não é possível falar em apoio e solidariedade à Venezuela, porque, como a Carla disse, o discurso do governo até agora, do governo Lula, estava sendo de manter uma distância regulamentar da crise. Não, por óbvio, né, ignorando o fato de que os Estados Unidos estão em águas caribenhas ali, bombardeando barcos, com a mira voltada para o ditador Nicolás Maduro e para o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Por outro lado, Maduro não perdeu a chance de agradecer Lula publicamente. Um gesto meticulosamente calculado para arrastar o Brasil para a linha de fogo. Y le doy las gracias al presidente Lula da Silva también, porque ha hecho un pronunciamiento Lula contundente de la paz en América del Sur, en América Latina, y el poder que la CELAC debe tener. Não foi um simples agradecimento, foi um aviso, um recado direto aos Estados Unidos de que o regime brasileiro já escolheu seu lado, o lado das ditaduras, do narcotráfico e do caos travestido de revolução. Pessoal, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. No Brasil, o governo Lula está desesperado tentando blindar seus companheiros do tráfico depois da operação nos complexos da Penha e do Alemão. A PF foi acionada para examinar cadáveres de traficantes. O governador está sendo perseguido por todos os lados. Alexandre de Moraes foi pessoalmente fiscalizar a polícia. O TSE reabriu um processo engavetado desde 2022 para tentar cassar o mandato de Cláudio Castro. E como cereja do bolo, a piada de mau gosto do século. Lula quer que o povo brasileiro banque um auxílio às famílias dos narcoterroristas que foram mandados para o colo do capeta. Você entendeu? O governo não quer criar um projeto para auxiliar as famílias dos policiais que foram vítimas desses criminosos, mas sim a família dos criminosos. Uma inversão moral grotesca. Mas essa sanha em querer proteger seus bandidos de estimação está fazendo Lula derreter. Uma nova pesquisa nacional da Futura Inteligência, divulgada logo após a mega operação no Rio, revelou o que o Planalto mais teme. O ex-presidiário perderia no segundo turno para todos os principais nomes da direita e centro-direita.
Tarcísio, Ratinho Júnior e Michele Bolsonaro. O avanço da oposição já é visível, mas o dado mais devastador é outro. A rejeição ao governo atingiu níveis históricos. O Brasil finalmente começa a enxergar que o pai dos pobres, na verdade, sempre foi o pai dos criminosos. Nos cenários de segundo turno testados pela Futura, Tarcísio de Freitas venceria Lula por 45% a 39%. Ratinho Júnior também superaria o petista por 43% a 38%, enquanto Michele Bolsonaro aparece à frente com 47% a contra 41% do Lula. O aumento da rejeição ao vagabundo que foi colocado no Planalto apenas confirma o que falei no vídeo anterior. O Brasil está acordando. Todas as pesquisas mostram o mesmo cenário. A esmagadora maioria dos brasileiros não só apoiou a mega operação no Rio, como considerou um sucesso absoluto. E o mais revelador, nas comunidades onde o crime costuma se esconder atrás de discursos demagógicos, a aprovação foi ainda maior. Não há como acreditar que o povo que apoiou a neutralização de 120 narcoterroristas vai entregar seu voto a um sujeito do Partido dos Traficantes, um homem que faz declarações como essas. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Pra quem que rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. Muita gente dizendo que CPX é a abreviação de complexo, né? Negativo. Não é abreviação de complexo. Tá? CPX significa cupincha, parceiro do crime. Tá? E eu tenho a oportunidade de conversar com diversos policiais do Rio de Janeiro, tá? Inclusive policiais que atuam em unidades especializadas daquela polícia. Temos vários policiais honestos no Rio de Janeiro, vários policiais honrados no Rio de Janeiro, que se revoltam com esse tipo de situação. Eu tenho certeza absoluta que se fosse outro candidato naquela condição, ele provavelmente sequer sairia vivo daquele local. Quem apoia a lei e a ordem não pode votar em quem protege o crime e promove o caos. Ainda assim, para desespero do seu marqueteiro Sidônio, Lula, em um verdadeiro harakiri eleitoral, continua dobrando a aposta na defesa de seus companheiros narcoterroristas. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Abre aspas para o vagabundo. As pessoas podem ter achado a operação um sucesso, mas do ponto de vista do Estado, foi desastrosa. Fecha aspas. Será que foi desastrosa porque hoje o crime organizado está dentro do Estado? E como se não bastasse, Gleisi Hoffmann reafirmou que o governo continua sendo terminantemente contra a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Nós somos contra, o governo é terminantemente contra. Somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem um objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Vale lembrar que no início do ano o governo americano tentou classificar o PCC e o CV como organizações terroristas, justamente para, diante da comunidade internacional,
ter carta branca para combater essas facções. Mas Lula, fiel à sua cartilha ideológica, recusou. Preferiu manter o país refém do terror. Agora veja o que a presidente socialista do México, Claudia Sheinbaum, declarou sobre o combate ao narcotráfico. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Declarar guerra aos cartéis seria ilegal e fascista. Afinal, segundo ela, isso violaria os direitos dos próprios narcotraficantes. Trump rebateu essa declaração dizendo que o governo mexicano está amedrontado e que os cartéis exercem um controle tremendo sobre o país. Sheinbaum respondeu colocando a culpa nos Estados Unidos, dizendo que o problema está no consumidor americano de drogas. Percebe como é a mesma cantilena? A culpa é das vítimas, não dos bandidos. Exatamente o discurso de Lula, Petro, Boric, Ortega, Gilmar, Lewandowski e Moraes. Todos unidos por uma curiosa empatia com o narcotráfico. Agora preste atenção nesse vídeo do Eduardo Bolsonaro. Mas em pouquíssimos dias, o segundo maior grupo narcoterrorista do Brasil, Comando Vermelho, conseguiu ingressar com uma ação na OEA. Deu uma reunião com o homem mais importante do Brasil, Alexandre de Moraes, que depois de desmascarado pela imprensa, voltou atrás e cancelou a reunião. Conseguiu mandar um projeto que apelidaram de PEC da Segurança, vindo de Lula, enviando para o Congresso, prevendo figuras como tráfico privilegiado, que no final das contas ia soltar muitos desses bandidos da cadeia, caso fosse aprovado. Ainda conseguiu emplacar a possibilidade de garantir a bolsa tráfico para ajudar os anjinhos que morreram com arma na mão. Armas essas, inclusive, que foram apreendidas com o logo do governo da Venezuela. No meio disso tudo, gente, tem muita lavagem de dinheiro, tem muito peixe grande se dando bem, tem muito dinheiro indo para político através de caixa 2, como Marcos Valério denunciou no passado. E fluxo monetário passa pelo controle dos Estados Unidos. O que nós precisamos é chamar a atenção deles e abrir os olhos da população americana que quando você fala em cocaína, drogas, etc., não é só Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela ou México. É o Brasil. O Brasil tem as maiores organizações criminosas da América Latina. É um país, uma das maiores economias do mundo. Então a possibilidade de lavagem de dinheiro é muito maior, é muito mais fácil. Tem um grande mercado consumidor. E de São Paulo, por exemplo, Guarulhos é o aeroporto do mundo que mais apreende cocaína. Nós temos que fazer essas parcerias, porque a esquerda ela é muito bem conectada. Vale lembrar, quando Lula se encontrou com Trump, no pouquíssimo tempo que tiveram, uma das pautas foi Lula defendendo a Venezuela. E agora mais aberto do que nunca, inclusive contando com um obrigado, com um agradecimento de Nicolás Maduro. Pode ter certeza que nós vamos aqui trabalhar essa pauta. Hoje, Colômbia, México e Venezuela estão entre os maiores produtores de drogas do planeta, especialmente de pó. E cerca de 80% do que sai dessas regiões passa pelo Brasil, que opera como um hub de distribuição global. Nas Américas foram justamente os governos brasileiro, colombiano e mexicano que ano passado não reconheceram a fraude eleitoral ocorrida na Venezuela, que manteve no poder a ditadura sanguinária de Nicolás Maduro. Ditadura essa financiada com o dinheiro do narcotráfico. Marshall Billingslea, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos e especialista em combate ao financiamento do terrorismo, afirmou que o regime de Nicolás Maduro usou dinheiro de tráfico para bancar campanhas de esquerda em toda a América Latina, inclusive no Brasil. Durante a audiência no Senado americano, Billingslea declarou que foi o dinheiro corrupto da Venezuela que espalhou o socialismo no continente, financiando líderes como Gustavo Petro na Colômbia e Lula no Brasil. Segundo ele, a queda do chavismo significaria o fim das campanhas socialistas no continente.
O ex-funcionário da Casa Branca também acusou Caracas de abrigar o grupo Hezbollah, oferecendo documentos falsos e rotas para o narcotráfico no hemisfério ocidental. As denúncias de Billings Lia coincidem com as revelações de Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, extraditado aos Estados Unidos, que entregou ao Departamento de Justiça provas de um esquema bilionário de financiamento do governo venezuelano para campanhas políticas dos governos que integram o Foro de São Paulo. Bom, quando o Lula recusou classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que ele almejava, na verdade, era blindar o próprio governo. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Mas ao contrário do governo federal, o governo do Rio de Janeiro entregou a Donald Trump um relatório que pede a classificação do Comando Vermelho como organização terrorista internacional. O documento, elaborado pela inteligência fluminense e enviado há 8 meses ao consulado dos Estados Unidos no Rio, traz provas de que a facção expandiu suas operações para o território norte-americano, atuando com a mesma brutalidade e estrutura militar que domina comunidades brasileiras. Não é por menos que, em um gesto simbólico e raro, o governo dos Estados Unidos enviou uma carta oficial ao secretário de Segurança Pública do Rio, Victor dos Santos, oferecendo apoio direto na guerra contra o tráfico após a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão. Assinada por James Sparks, da DEA, a mensagem presta solidariedade às famílias dos 4 policiais mortos e exalta a coragem das forças de segurança fluminenses, destacando que proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício. O texto termina com uma promessa contundente. Washington está pronta para ajudar o Rio de Janeiro no combate ao narcotráfico, sem hesitação. Ou seja, todas as peças estão sobre a mesa de Donald Trump. Se o Homem Laranja realmente pretende cumprir a promessa de varrer o narcotráfico da América Latina, o regime brasileiro será o próximo alvo. Esse confronto é inevitável. E em Brasília, o desespero será geral. Se você gostou desse vídeo, se você acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curta e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!